ideia de falar sobre osteogênese imperfecta ou imperfeita em 30 minutos, eu tive que sintetizar e salientar alguns pontos que eu considero importante falar. Eu vou precisar só desse passador aí, por favor. Muito bem. Então, com relação ao osteogênese, nós precisamos de, sempre quando você pensa numa determinada doença, qualquer que seja, o meu raciocínio é você trabalhar com o que eu chamaria de sinais sentinelas. Sejam sinais clínicos, seja algum histórico familiar, alguma coisa que possa te remeter, eventualmente, para que você possa ter uma suspeita diagnóstica ou uma hipótese diagnóstica. Certo? Então, sempre trabalhar com a possibilidade de você agregar o que eu chamaria valores preditivos positivos. Então, quanto mais a gente agrega valores, a probabilidade de você estabelecer um determinado diagnóstico passa a ser maior. Com relação à osteogênese, todas as crianças, famílias que assim sejam, elas começam com um evento, e esse evento é um evento bastante grave, ainda mais numa criança. E esses eventos, cada vez mais, do ponto de vista estrutural, eles passam a ser diagnosticados, inclusive, antes de nascerem, através das ultrassonografias. Então, o primeiro contato que algumas famílias têm com relação à osteogênese é exatamente vai fazer um ultrassom, a família está muito feliz, etc., a mulher está grávida, primeiro filho, faz a ultrassonografia e vem uma notícia bastante complexa, que o bebê é muito pequeno e, além disso, tem inúmeras fraturas. A osteogênese imperfecta ela é muito complexa na sua apresentação. Diferentemente de quadros que são mais uniformes, mesmo no que foi considerado anteriormente a mucopolissacaridose, você veja como o fenótipo muda ao longo do tempo. Então, são diagnósticos que eles são complexos na sua própria natureza de apresentação clínica. Então, essas formas muito graves de osteogênese, elas são formas letais, os bebês não nascem, poucas horas de vida, então, obviamente, faz-se uma abordagem do ponto de vista de medicina paliativa, cuidados paliativos, porque nós sabemos que é uma forma letal. Ela não é a mais frequente entre osteogênese, mas ela é frequente como evento em si, principalmente por conta do seu diagnóstico intraútero. Muito bem. Entretanto, a maioria das crianças elas chegam à atenção médica por conta da fratura. Então, são fraturas que ocorrem muitas vezes logo ao nascimento, as crianças nascem fraturadas. Então, vocês imaginam o cenário que é um casal jovem, tem um filho, nenhum pródromo do ponto de vista pré-natal, e o bebê, ao nascer, ele, por vários motivos, ele é identificado uma fratura. Tá certo? Infelizmente, em circunstâncias, eu digo infelizmente, porque nós precisamos sempre considerar no que é mais frequente. Sempre quando você identifica uma fratura patológica num bebê, nós não temos que pensar em osteogênese, e nós temos que pensar em maus tratos. Então, essa é uma questão que eu tenho abordado com mais cuidado agora, e do ponto de vista, inclusive, de publicações referentes à questão da osteogênese, porque eu concordo que tenhamos que considerar maus tratos, e muitas mães com bebês com osteogênese foram já encaminhadas à Defensoria Pública por conta de maus tratos. Então, é um alerta que, antes de definirmos a hipótese de maus tratos, há necessidade que a gente tenha um consenso e um diagnóstico diferencial com doenças que possam levar à fragilidade óssea antes de considerar realmente que seja maus tratos. Então, eu estou mostrando aqui dois casos. O caso que vocês estão vendo na imagem de vocês do lado direito não é maltrato, é uma criança que nasceu realmente com fraturas por conta de uma doença, apesar do osso ser bastante bom. E do lado esquerdo, realmente, não chamaria maus tratos.
era uma mãe que tinha 4 filhos, todos eles menores de 6 anos, e o bebê, quem tomava conta, eram os 3 irmãos. A mãe ia trabalhar, então vocês imaginam a situação em que essa criança tinha que conviver, tá certo? Mas, certamente, maus tratos é muito mais frequente que a osteogênese imperfecta, infelizmente. Diante dessas fraturas patológicas, a gente, então, compõe sinais clínicos que a gente possa exatamente aumentar a probabilidade de se estabelecer um diagnóstico de osteogênese. É óbvio, nos bebês que não nascem com dentes, a gente não pode observar dentinogênese. Entretanto, é uma característica bastante comum na osteogênese, que obviamente precisa de uma atenção muito particular, e a Janine vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Uma outra característica que é muito frequente, como é um defeito do colágeno, o colágeno é uma estrutura, é uma matéria-prima do organismo que compõe absolutamente todas as estruturas do organismo. Não só do ponto de vista de ligamentos, tendões, vasos, artérias, veias, músculos e assim por diante. Então, é bastante comum observarmos que as cicatrizes nas crianças e indivíduos com osteogênese têm esse aspecto que eu estou mostrando na fotografia do lado esquerdo, mostrando claramente uma falta de cicatrização adequada. Então, fica com esse aspecto chamuscado, é descrito como papel de charuto, né? Perde-se a elasticidade dessas cicatrizes, assim por diante. Além disso, são indivíduos que apresentam uma importante hipermobilidade. As suas articulações elas são muito móveis, que do ponto de vista até terapêutico é importante se identificar, porque esse tipo de hipermobilidade leva a uma instabilidade osteoarticular e mecânica muito importante, e isso precisa ser observado e orientado como proceder. Uma outra característica bastante comum também que permite estabelecer esse diagnóstico é o branco dos olhos, a conjuntiva azulada dos olhos. É bastante frequente na osteogênese, não há necessidade de ter essa característica, mas quando presente aumenta esse valor preditivo do ponto de vista diagnóstico. Ok? Muito bem. Então, começamos a compor um quadro, é um quadro que tem fragilidade do osso por conta das fraturas, você tem uma hipermobilidade por aumento de elasticidade da pele, você tem, nos casos mais velhos da dentinogênese, você tem escleróticas azuladas, então começa a se compor a possibilidade de se tratar de osteogênese imperfeita. A história natural da osteogênese, antes de começarmos a tratar, era de crianças e indivíduos restritos ao seu meio, propriamente dito, meio domiciliar e hospitalar. Dificilmente eram indivíduos que podiam ter acesso à comunidade, muito menos independência com relação à sua capacidade de ir e vir. Crianças que ficavam restritas à cadeira de rodas, muitas vezes com intervenções ortopédicas frustras em função da qualidade do osso ser de baixíssima qualidade. Certo? Então, vocês veem 3 exemplos de crianças e de indivíduos que tiveram que usar hastes ou suportes de coluna vertebral para conseguir, ao menos, sustentar esse osso extremamente frágil, com uma densidade óssea. Então, os adultos eram bastante deformados, com uma capacidade de mobilidade muito restrita, a maioria restrita à cadeira de rodas, com inúmeras deformidades e, além disso, uma fragilidade óssea, aumentando a sua vulnerabilidade para fraturas. Então, esse é o cenário, e há tudo isso com uma dor crônica generalizada. Então, um grupo de indivíduos que realmente tinham uma história natural bastante comprometida. As classificações que a gente tem de osteogênese, elas se baseiam na apresentação clínica.
Então, obviamente, se você tem uma apresentação clínica com tantas sobreposições e com tanta dispersão clínica, é natural que é muito subjetiva essa classificação. Mas era a primeira classificação que se tinha antes de você ter os testes genéticos. E mesmo assim, mesmo tendo os testes genéticos, a gente não consegue ter o que foi dito anteriormente dessa correlação. Você tem um tipo de alteração genética e teria linearmente um fenótipo específico. Isso cada vez menos a gente mostra na genética clínica atualmente. Então, naquela ideia de um gene mutante, uma doença, realmente isso é mais didático do ponto de vista de aprendizado, mas no dia a dia, no cotidiano clínico, a gente vê que muitas vezes uma mutação pode dar mais de um fenótipo, né? E um fenótipo pode estar associado a mais de um gene. Então, realmente, a heterogeneidade clínica e genética cada vez se documenta mais com os estudos moleculares. E isso é verdade com a osteogênese imperfecta. Então, vocês podem ver todos os tipos de apresentação e, obviamente, é puramente didático essa classificação, que do ponto de vista de intervenção e orientação clínica, faz-se caso a caso, mediante as queixas ou os sinais clínicos que a gente obtém através da propedêutica. O Instituto Fernandes Figueira, ele se tornou um dos 10 centros de referência no Brasil. Em 2001, uma portaria do Ministério da Saúde, ela traz uma série de recomendações para que esses centros de referência se instituam e com uma série de responsabilidades, não só do ponto de vista terapêutico, mas do ponto de vista de coleta de dados e organização dos bancos de dados. Então, em 2002, o Instituto Fernandes Figueira então começa as suas atividades junto à osteogênese imperfecta e devemos isso exclusivamente a um casal, a Fátima e o José Carlos. Então, antes de 2001, por sua natural militância de pai e mãe, por conta de ter 2 filhos comprometidos, e por sua persistência no entendimento de cuidar dos seus filhos e do melhor de qualidade para os seus filhos, começa a procurar, então, os melhores profissionais que tínhamos à época. E, com isso, surge essa portaria que democratiza o acesso à osteogênese imperfecta subsidiado pelo Estado. Então, é assim que começamos. Então, o Instituto Fernandes Figueira tem já uma experiência bastante importante, principalmente com recém-nascidos e bebês com osteogênese imperfecta, e que isso, de certa maneira, nós temos dinamizado e convergido para uma série de publicações, orientações, não só no Estado, como fora do Rio de Janeiro. Okay? Então, como eu coloquei, todo esse movimento com relação à osteogênese, ela vem anteriormente pela ABOI, que foi fundada por uma antropologista, que ela tinha uma osteogênese imperfecta, que começa todo esse movimento associativo voltado para cima de osteogênese, é agregado pela Fátima, pelo Zé Carlos, e poucos participantes dessa associação, e recentemente foi fundada a ANOI, que é a Associação Nacional de Amigos de Osteogênese, que vem agora respondendo pelas ações legais e formais da osteogênese imperfecta. Okay? Se a gente for ver em termos de prevalência, isto é, diagnósticos feitos clinicamente, a gente pode ver que as formas mais leves, que é a tipo 1 e tipo 4, a gente espera 6 a cada 100 mil. Entretanto, se você for fazer um estudo ao nascimento, propriamente dito, você vai procurar a osteogênese, ela se torna muito mais frequente. Certo? Então, aqui no Brasil, nós consideramos que nós temos, por alto, em torno de mais ou menos 12 a 15 mil casos de osteogênese imperfecta. Nós não temos nenhum censo em relação a isso, mas estima-se que é bastante mais frequente do que a gente imagina. Então, vocês estão vendo nesses slides os vários tipos de colágeno que temos. O colágeno, eu creio que vocês conheçam o que é um sisal, uma corda sisal. Não sei se vocês já viram. O sisal ele é composto por inúmeros pequenos fiozinhos. O fiozinho por si só é muito frágil, mas o sisal você não consegue quebrá-lo. Então, o colágeno, e é esse colágeno tipo 1, a gente pode fazer essa analogia. Então, são
fitas únicas que formam um trímero, e é esse trímero que vai compor essas superestruturas proteicas que formam os grandes complexos de sustentação do nosso organismo. Então, é envolvido o colágeno tipo 1. E mais complexa ainda, quando a gente imaginava de uma forma muito simplória e muito ingênua que nós estávamos trabalhando com 2 genes, na verdade, hoje existem pelo menos 21 genes relacionados à osteogênese imperfecta, ou pelo menos se expressando do ponto de vista clínico com fraturas, com hipermobilidade, com problemas de sustentação e uma série de complicações no adulto, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, hoje nós estamos com 172 indivíduos cadastrados e bem documentados, classificados clinicamente nos 5 tipos de osteogênese imperfecta. Eu estou colocando aqui somente os 4 que não são letais, né? A forma letal, a gente tem também um número considerável por ser um centro de referência para risco fetal. Então, obviamente, esses casos de suspeita ultrassonográfica, eles passam pelo Fernandes Figueira. Então, é baseado nesse tipo de informação que eu vou apresentar alguns dados. Então, em 2001, nós tivemos a incumbência de começar a oferecer um determinado protocolo clínico. Não é curativo, mas sim é um protocolo onde utiliza-se um medicamento que já era conhecido, no sentido de você, como um efeito secundário, aumentar a densidade mineral óssea. Então, é um medicamento que ele tem uma única propriedade: ele inibe a destruição do osso, ou melhor, ele inibe a célula que destrói o osso, que se chama-se osteoclasto. Então, o nosso osso ele se produz por um balanço de produção do osso pelos osteoblastos e a destruição do osso pelos osteoclastos. Todos nós temos esses 2 tipos de célula e que atuam dessa maneira. E tem uma série de fatores ou cofatores que mantêm a qualidade do osso. Então, por exemplo, o mais importante deles é o hormônio, né? Tanto o hormônio masculino como feminino, tanto é que na puberdade o nosso osso fica extremamente saudável. Na menopausa ou na andropausa, o nosso osso perde de qualidade porque você perde a capacidade de ter esses fatores protetores hormonais. Então, seguindo um protocolo canadense, é utilizado um protocolo que faz infusões venosas com esse medicamento que é chamado de pamidronato disódico. Okay? Então, nós seguimos à risca esse protocolo, e esse protocolo exige que essas crianças, por ser uma medicação venosa, precisam receber essa medicação hospitalar. E ela é fracionada em 3 dias. Então, existe um protocolo sueco que pode ser dado em um único dia. Como nós não temos emergência lá no Instituto Fernandes Figueira, então nós ficamos um pouco receosos de aplicar esse protocolo, e mantendo a dose fracionada em 3 dias nos dá mais segurança em termos de efeitos colaterais e a supervisão das crianças. E, além do mais, nós iniciamos o nosso programa com 2 leitos, por conta de você fazer compartilhar doses. Porque se você pega uma criança que tem 3 quilos e você vai usar uma ampola de 15 miligramas e você usa 1 miligrama por quilo dia, nós vamos desperdiçar quase 1/12 do medicamento. Então, a ideia inicial foi exatamente trazer um adolescente, trazer uma criança, com isso compartilha a dose e a gente sai, todo mundo se beneficiando nesse processo. Tá bom? Então, vocês vejam, nós temos excepcionais resultados. Eu creio que dentro de um panorama geral, apesar de não ser curativo, a gente tem vivenciado e tem o privilégio de vivenciar inúmeros benefícios que a gente está levando a essas famílias. Então, a primeira delas é a sobrevivência. Indiscutivelmente, estão vivendo mais. Todos nós estamos vivendo muito mais, mas eles agora conseguem viver muito mais, com uma qualidade de vida muito mais adequada e com menos vivência hospitalar. Eu acho que isso é muito importante.
eles começam a não ter que conviver com o ambiente hospitalar, tá certo? Que cá para nós não é absolutamente nada saudável, né? Então, vocês veem, como é que você começa um programa do nada? Então, o que eu pedi para a Fátima, como ela tinha um registro e continua tendo um registro melhor que o nosso. Então, eu cheguei, Fátima, faz um favor para mim, você seleciona quem você acha que é o mais grave e manda vir nos procurar. Então, casos como esse, era um rapaz de 21 anos que não podia mexer o pescoço, porque ele fraturava só ao mexer o pescoço. Então, vocês vejam como ele estava depois que começou a receber a medicação, certo? E, além disso, casos que vêm muito cedo permitiam-nos começar a mudar a questão osteoarticular e osteomuscular desses indivíduos. Tem inúmeros problemas do osso ainda, porém, vocês vejam como a qualidade, né, do indivíduo em si, ele fica estampado nessas fotografias, né? Então, esse menino, ele chorava ao ser carregado por tanta dor que sentia, com medo de fratura. Então, vocês vejam quais são os resultados, as fotos falam por si só. Tá bom? Tudo bem, sendo um pouquinho mais preciso agora com relação à qualidade do osso, então nós temos a possibilidade de fazer a densitometria óssea. E a densitometria óssea, vocês sabem que só pode ser feita a partir de 6 anos de idade, aonde você não é que possa. O ideal é que seja feito a partir dos 6 anos de idade, porque você tem um controle pareado do mesmo sexo normal. Então, levando isso em consideração, começamos a adquirir experiência em densitometria ósseas, onde o próprio indivíduo é o seu próprio controle. Então, quando você entra na máquina da densitometria, o aparelho tem que ser tarado é meio pejorativo, mas ele tem que ser sensibilizado para ele identificar o que é o osso, ok? Então, tanto é que quando você tem uma haste, você não pode fazer a densitometria, porque se você coloca como osso o que você quer, a densidade vai ficar muito grande, porque ele mede a haste. E se você pega a haste como controle, ele não pega o osso, porque é muito menos denso. Então, geralmente, quem tem haste, você não pode fazer a densitometria daquele segmento. Então, se vocês forem ver na primeira linha, essas são crianças que foram tratadas durante 1 ano apenas, e vocês vejam que a gente aumenta o conteúdo mineral ósseo em gramas em mais de 60%. E uma série de outros parâmetros que são detalhes da densitometria. Agora, o mais importante também na primeira linha, que em 1 ano nós reduzimos em 87% as fraturas relatadas. Então, são indivíduos que vinham com histórico de quase 50 fraturas, 30 fraturas, 100 fraturas, e a gente reduziu em 87% no coletivo. Tá bom? E se vocês verem a terceira coluna, para mim foi o que mais chamou a atenção, é a diminuição da dor. Como é que a gente faz com uma criança para ela mensurar o que é uma dor? Não só uma criança. A dor, ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal. Então, quando você lida com crianças, existem determinados painéis que você utiliza com rostinhos, e é a partir daí que a gente mostra se a criança está bem ou não está bem, e assim por diante. Então, baseado nas limitações de avaliador, a gente demonstrou que o que nós interpretamos como dor óssea foi reduzido em 86%. Então, vocês imaginam, vocês sem dor no seu cotidiano. É uma mudança radical de qualidade de vida. Eu não sei porque nós temos tido o privilégio de ter excepcionais fisioterapeutas, e se vier de Juiz de Fora são gênios. Porque todas que vieram de Juiz de Fora são espetaculares. Não que as cariocas não sejam tão boas quanto as de Juiz de Fora. Agora, a questão da fisioterapia me parece essencial na osteogênese, muito mais do que seja o terapêutico, o medicamentoso. Porque a fisioterapia ela vai trabalhar com um conjunto de intervenções que, no cotidiano, é muito mais funcional, muito mais de acessibilidade, muito mais de minimizar complicações do que o medicamento propriamente dito. E tem uma lógica por conta desse ciclo vicioso que eu estou colocando para vocês ali. Se vocês têm uma fratura, vocês naturalmente têm uma imobilidade,
que, por sua vez, associado à dor e o receio dessa mobilidade, você começa a diminuir a capacidade do osso responder ao tátil e à pressão. Então, nós temos os ossos, eles têm o que são chamados de sensores mecanostáticos que precisam ser pressionados. Então, essas crianças não podem ficar paradas, e é o que faziam sem antes poder fazer a medicação. Então, com isso, você trabalha em diferentes níveis. Você vai trabalhar não somente você veja, um médico falando de fisioterapeuta, elas vão gostar disso. Funcionalidade, ações preventivas, os estímulos táteis. Então, você cria esses facilitadores do desenvolvimento motor e da reabilitação. E é algo que a Fátima e o Zé Carlos, desde 2002 que eu os conheço, eles falam, tem que fazer a fisioterapia, não adianta só fazer a intervenção ortopédica ou medicamentosa. E vocês vão ver na parte da tarde, quando o Pedro Henrique falar sobre a questão ortopédica, realmente os benefícios medicamentosos têm sido bastante importantes também do ponto de vista para eles. Então, obviamente, a fisioterapia na osteogênese ela é administrada de acordo com as restrições impostas pela condição e tem a finalidade que os pacientes adquiram ou potencializam habilidades motoras e funcionais de forma a minimizar suas dificuldades e deficiências. E isso tem sido praticado. Tá bom? Então, obviamente, se a gente agora introduz o bisfosfonato, reduz fratura, diminui dor e você melhora a sua funcionalidade, é natural que essas crianças começam a ter um outro perfil. E eles começam a ter uma outra história natural, e é essa história natural que nós estamos documentando a partir de 2002. E juntamente com profissionais muito gabaritados. Okay? Então, a funcionalidade é um movimento para a vida, indiscutivelmente, em qualquer sentido, mas especialmente para essa patologia que é muito preocupante. Então, começamos a ter exatamente a criatividade. Né? Então, se a gente pode, dentro d'água, fazer um movimento melhor, por que não botar uma criança dentro de um balde? E nós estamos sugerindo fazer isso até com adultos. Existem adultos com osteogênese que não conseguem ficar de pé, por conta das suas deformidades, mas eles podem fazer isso dentro de um tanque. Né? Então, obviamente, a gente tem promovido uma série de ações e que fica muito difícil da gente poder utilizar isso cientificamente. Né? Cientificamente, você tem que ter metodologias científicas muito precisas, mas a gente não está fazendo pesquisa, nós estamos fazendo, são cuidados e a saúde. Então, são modalidades vindo com soluções muito simples e que têm uma eficácia e uma resolutividade bastante importante para as famílias. E não somente isso, se a gente diminui dor e aumenta a força do osso, você pode começar a fazer realmente a fisioterapia mais ativa com todos os métodos que os fisioterapeutas sabem fazê-lo muito bem. Okay? E, coincidentemente, nós temos o ortopedista, cirurgião ortopédico chegando. Então, se a gente aumenta essa densidade mineral óssea e são crianças extremamente deformadas, eles vão ter possibilidade, então vocês vejam, com ossos muito, muito ruins em termos da sua qualidade, nós podemos agora alinhá-los. Então, você consegue, com um osso mais denso, você consegue fazer uma reconstrução linear desses ossos. Então, vocês veem a fotografia da direita, o que era o fêmur bilateral e o que passa a ser, uma vez feito a reconstrução desse osso com as hastes. Então, literalmente, ficam muito mais lineares, o seu peso distribuído contra a gravidade de uma forma muito mais homogênea e uniforme, e, obviamente, não somente isso, cresce. Né? Ela vai ficar mais alta por conta de se tornar maior. O segundo trabalho que eu gostaria de comentar é essa também, fisioterapeuta, que veio de Juiz de Fora, que é uma geninha, menina. Então, o que ela fez? Vocês sabem que o CID, ele é um número, né? O CID de doença, né? A Classificação Internacional de Doença. Ela te dá o CID de osteogênese Q78. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Então, o que nós fizemos? Nós começamos a validar um outro tipo de classificação, que é chamada Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, só para vocês terem um exemplo, ele é dividido em todas essas partes que eu estou apresentando aí,
Então, a estrutura e função do corpo, atividade, participação, fatores ambientes, fatores pessoais. Correto? Então, enquanto cite aquele número que é 78.0, então vamos ver o que a CIF me dá. Como que ela me classifica em termos de funcionalidade. Então, se eu for pegar a estrutura e função do corpo, veja, eu tenho deformidades, flexibilidade, força muscular, equilíbrio, fraturas ou não, certo? Com relação a atividades, andar, rolar, vestir-se, uso de cadeiras e correr. Veja como a gente consegue ser muito mais preciso naquele indivíduo propriamente dito. Então, 2 casos de osteogênese imperfectos serão classificados completamente diferentes pela classificação internacional de funcionalidade. Inclusive essa questão da participação, que é o ambiente, né? Então você vai ver o lazer, a sua forma, a sua forma de ter a sua fé, etc. Isso tudo precisa ser prestigiado e privilegiado, né? E os fatores ambientais com relação a toda a acessibilidade, que ainda continua sendo péssima no Rio de Janeiro. Nossa acessibilidade é muito ruim. Tanto é que se você entra num lugar onde tem algo adaptado, chama atenção. De tão incomum que é. Não deveria chamar atenção, mas é tão incomum que você fala, puxa, esses arquitetos realmente pensaram no que nós estamos conversando. Tá bom? Por fim, como já foi colocado anteriormente pela Raquel, o aconselhamento genético é fundamental. A osteogênese imperfecta é uma doença familiar. Só que existem doenças genéticas que, mesmo com o maior controle que a gente possa ter, elas não vão sumir do mundo. Por quê? Porque elas são decorrentes que são chamadas mutações novas. Então, a cada geração, independente da idade do casal, nós estamos susceptíveis ao aparecimento de novas mutações germinativas. E é aí que a osteogênese pega. Então, a osteogênese, ela tem um percentual importante do que são chamadas mutações novas. Elas surgem a partir daquele indivíduo. Ok? Nós não estamos parados, nós temos muita motivação, é um grupo muito motivado, com muitas lacunas a serem preenchidas. Entretanto, eu creio que a nossa missão, que começou em 2002, eu creio que a gente vem alcançando e com os objetivos de uma forma bastante cautelosa e objetiva dentro do serviço público. Eu acho que isso é muito importante. Isso é um ganho para todos nós. Okay? E, obviamente, é isso que a gente quer. A gente quer que esteja integrado, trabalhando, produzindo e que tenha a melhor qualidade de vida, tendo uma doença rara. Então, é um trabalho de um grupo muito grande. Eu sou porta-voz, muitas vezes, mas eu dependo de muitos profissionais para que a gente possa ter esse resultado final. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Vou te levar o microfone, peraí. É só ligar aí o seu. Alô? Oi. Bom dia. Doutor Juan, só para tirar uma dúvida com relação a que você tinha comentado. Na verdade, você não comentou em relação ao alendronato, né, que é um medicamento oral que pode ser também utilizado após a infusão do pamidro. Só para saber que você comparou ali, né, você conseguiu comparar a infusão, né, do pamidronato com relação ao conteúdo mineral ósseo, densidade mineral óssea. E o alendro, você também consegue fazer essa comparação com o pamidro e com o alendro, para ver se mantém esse conteúdo mineral ósseo melhor e também densidade? Os resultados com o alendronato não são semelhantes ao pamidronato. Por uma série de questões de farmacodinâmica do medicamento, ele é menos resoluto, o alendronato, a forma oral, do que a forma venosa. Dito isso, os resultados com o alendronato têm sido bastante satisfatórios individualmente. Eu não tenho uma análise coletiva deles, porque esses dados ainda não estão disponíveis. Mas o alendronato tem um inconveniente para se dar em criança.
por conta dos efeitos gastrointestinais que o alendronato traz. Então, você não pode esquecer que o alendronato não é só por conta da osteogênese. Qualquer um que toma um bisfosfonato do tipo alendronato, ele tem que tomar em jejum e tem que imediatamente fazer atividade. Ele não pode se deitar ou ficar parado, sedentário. Ele tem que ficar ereto, ele tem que andar durante pelo menos 30, 45 minutos. Então, nas crianças tem esse inconveniente. E o outro é o tamanho do comprimido do alendronato. Ele é bastante grande, então a gente tem que começar a treinar as crianças a como ingerir um comprimido maior para depois a gente fazer a transição. E a gente faz a transição e as famílias agradecem muito, porque imagina você ter que se internar a cada 4 meses, passar 3 dias dentro do hospital. Então, obviamente, o alendronato é uma forma oral que você toma semanal. Então, sem dúvida nenhuma, é bom. Mas a tua pergunta é importante porque é só para lembrar que existe a forma oral de tratamento e que tem sido feita essa transição. Bom. Tá ótimo, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, pode falar. Na odontologia, eles têm muito medo desses medicamentos por causa da osteonecrose. Sim. Eles falam. Existe realmente ou é um mito, não sei? Porque você vê em Não. literatura... A osteonecrose de mandíbula ela é bastante frequente. É uma complicação quem faz alendronato, porém, não na osteogênese. Isso é curioso. Pois é. É extremamente raro a osteonecrose de mandíbula na osteogênese. Mas não só na mandíbula, eu já vi casos no cotovelo. Sim, quem faz hoje alendronato, você tem todo uma... Talvez esteja uma relação com a fisiologia do osso saudável em uso do alendronato, diferentemente na fisiopatologia da osteogênese, que de uma certa maneira não permite. Mas pode existir na osteogênese caso de osteonecrose mandibular? Não. Não pode. Não tem sido descrito. E olha que não é a primeira vez que me perguntam, volta à literatura, não tem relatos de casos de osteonecrose de mandíbula em osteogênese. O que você vê é nos casos sem osteogênese, isso você tem razão. Mas em osteogênese que eu conheça, não foi descrito e não tem sido nenhum dentro de... Nós devemos ter feito, se você calcula, 16 anos de programa, infundido a cada 4 meses. Você veja aí quantas semanas de infusão, quantos ciclos de infusão, quantas infusões fizemos, não temos relatos de nenhum. O que temos, sim, é um dado importante, é a impressão que passa às famílias de que, tratadas, as crianças não fraturam, mas porque elas se sentem melhor. E elas fazem atividades além do que elas podem. Então, elas fraturam porque elas estão bem. Aumenta a capacidade de atividade física delas ao invés de não eficácia do medicamento. Bom. Talvez a dosagem, né, que não é muito alta, na aplicação do pamidronato. Não Não porque tem eles nada a ficam ver muito mesmo. melhores, vão jogar futebol, vão andar Não, de eu tô bicicleta, falando- pegar skate, e se arrebentam todos. É verdade. É. Tudo certo. Tá bom, muito obrigada, doutor Juan. Agora vamos convidar a doutora Solange, né, que vai nos falar sobre angioedema hereditário. Será que eles poderiam